Quem sabe me dizer o que seria o extrativismo? O que é o extrativismo? Extrair Coleta alguma de coisa. Isso, de modo que possa extingui-los ou não. isso. O extrativismo, então, é o quê? É uma atividade de extração de recursos da natureza, tá? Ele pode ser classificado como extrativismo. Quais são os extrativismos que nós temos? Extrativismo mineral, vegetal e animal. Isso. É o mineral, extrativismo vegetal e extrativismo animal. Animal, recursos da fauna. Vegetal, da flora. E mineral, recursos minerais que tem ali no solo, certo? A atividade extrativa ela é praticada por diferentes povos que dependem da caça, da pesca e da coleta para a sobrevivência. Também é realizada em larga escala, tanto para a produção de alimentos como para abastecer a indústria de matérias-primas, que transformam em produtos diversos. No Brasil, nós temos a extrativismo. De madeira. Do que mais que nós temos? Tem de madeira, o que mais? Que daí madeira vai entrar em Minerais, qual? Minerais, óleo. né? Nós temos, então, vários tipos de extrativismo aqui no Brasil. Nós temos lá minerais, temos o quê? Extrativismo da madeira. Qual mais que nós vamos ter? Peixes, não temos peixes também? Temos bastante. Na pesca, então. A gente encontra também, mas os peixes, será que nós só encontramos nos rios ou nos oceanos também? Acho que eu já comentei com vocês, né? Que em diversos lugares nós temos o quê? Os peixes, em épocas de reprodução, a gente não pode o quê? Os pescadores, eles não podem estar o quê? Estar pescando esses peixes. Então, eles ficam só, eles obedecem, né? Seguem as leis que possuem para que não pescam esses peixes no período do quê? No período da reprodução deles. Eles esperam ter a reprodução para depois pescá-los, né? Para depois ter a pesca desses peixes, certo? Extração mineral, extrativismo de minerais, temos vários, né? Temos o ferro, o cobre, alumínio, bauxita, petróleo, que é o principal, gás natural, carvão. Então, são vários, né? São vários tipos ali, vários extrativismos que nós temos, certo? Tem gente que nem sabia que o Brasil tinha fonte de petróleo. Pois é. E o petróleo é muito Eu sou importante, uma né? dessas pessoas. E o petróleo é muito importante aqui para o nosso país, né? Gera renda também. A Petrobras é uma das maiores empresas de extração de petróleo do mundo, tá? Diga. Ricos. E o petróleo, é do petróleo que nós temos o quê? Do petróleo que vem o quê? A gasolina e o óleo diesel, certo? Então vamos lá. Extrativismo mineral. Quem que lê para mim aquele primeiro parágrafo? Maria Luísa? O extrativismo mineral é a base da economia de alguns países. A extração dos recursos minerais por meio da mineração pode ser uma atividade realizada a céu aberto ou em minas subterrâneas. Isso. Elô, lê o outro. Entre os recursos minerais metálicos, alguns são abundantes, como o ferro, o alumínio e o manganês, e outros são escassos, como o cobre, o ouro e a prata. Isso. Então, gente, nós temos ali os minerais metálicos e os minerais não metálicos. Os minerais metálicos tem alguns que nós temos em maior quantidade, outros em menores quantidade. Um exemplo, aqui nós temos uma exploração de minério de ferro na Rússia, certo? Ferro, alumínio e manganês, eles são muito comuns para a gente achar, tá? Não sei se vocês já viram
quando chove, tem sempre a água, às vezes ela faz o quê? Um curso para ela escoar e fica uma terrinha mais fina. Não sei se vocês já repararam. Fica uma terrinha mais fina e daí fica tipo um pozinho por cima, mais escuro. O que é aquilo lá? Aquilo lá é ferro, tá, gente? Aqui em casa choveu, eu vi. Eu devia ter tirado uma foto para mostrar para vocês, mas acabei esquecendo. Por quê? Porque aqui na nossa... Chuva é essa? Hã? Não Chuva é... Que química? chuva é essa? Não é Usina chuva... gasosa? Não é chuva química, gente. É porque conforme a água vai escoando, ela não vai levando sedimentos, então ela vai soltando, né? E no nosso solo possui ferro, gente. É normal ter ferro no nosso solo, tá? Nós Então, sabemos como ficar rico. Então, ela acaba o quê? Acaba levando isso daí e fica esse pozinho que é o que? Isso ali é ferro, tá? Já outros, né, são o cobre, o ouro e a prata, eles já foram muito explorados na natureza, tá? Por isso que hoje eles são mais escassos, tá, pessoal? Aqui no nosso Brasil tinha muito ouro. Quem que levou o nosso ouro? Portugal, certo? Dá pra ver que ouro tinha. Os caras Não, fizeram eu vou levar um essas coisas castelo de ouro. na cozinha, tá? Tá. Fala, Vini. Eles fizeram um castelo de ouro. Os europeus eles pegaram todo o ouro que tinha aqui no Brasil e na América Latina, né? Portugueses e os espanhóis, tá? Isa, lê para mim o próximo parágrafo. É o entre os recursos? Isso. Entre os recursos minerais não metálicos, alguns são utilizados na produção de fertilizantes para abastecer o setor agrícola. Por exemplo, fósforo de cálcio, enxofre, cálcio e nitrato de sódio. Outros são usados na construção civil, como calcário, argila e areia. Isso. Então nós temos ali fosfato de cálcio, enxofre, calcário, nitrato de sódio. São minerais não metálicos, tá? Podem ser utilizados no setor agrícola. Para quê? Para a correção do solo. Quando a gente tem o solo, o que acontece? Muitas vezes, com muito uso do solo, esse solo ele vai ficando ácido. Para corrigir esse solo, para manter um nível de produção, para continuar produzindo, o que acontece? É usado o quê? Fosfato de cálcio, enxofre, calcário, nitrato de sódio, tá? Quando tem os fertilizantes, os fertilizantes já possuem esses componentes. Mas, na última colheita que nós tivemos do milho, o que aconteceu? Não sei se vocês repararam que algumas lavouras tinham o quê? Eles tinham jogado um pozinho branco. Alguém reparou isso? Não. Não? Então, Principalmente eu Quê? milho. agora, na última colheita que nós tivemos, quando foi colhido o milho, o que aconteceu? Nós tivemos ali em alguns lugares, algumas propriedades que tiveram o quê? Jogaram um pozinho branco na lavoura. Para que é esse pozinho branco? Esse pozinho branco é o processo de calagem. O que seria a calagem? É o calcário. Então, isso. Então eles jogam calcário para quê? Para fazer a correção do solo, para tirar a acidez do solo, tá? Isso dali é muito importante para quê? Para que a produção ela não tenha o quê? Ela não caia, para que a produção não caia na próxima safra, certo? Então eles fazem essa correção. Pode falar. Calcário, por acaso, é algo que por fora é bem lisinho, quando você quebra feito uma pedra. O calcário é uma pedra, é como se fosse uma rocha branca, e daí eles tiram essa rocha para quê? Para fazer esse processo, né? Ela é moída, eu não sei como que eles fazem o processo direito, mas é um pozinho branco, tá? Não tem calcário. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma... Não vou ter aqui foto. Tá?
as fontes, aí ali nós temos a exploração de minério de ferro na Rússia, tá? Tanto na Rússia como no Brasil é feito da mesma maneira. E é desse jeito eles vão escavando esse ferro, tá? Vai sendo escavado. E eles fazem aquele processo de separação do solo com o ferro, tá? Por isso que nós temos na Vale do Rio Doce, quando tem essa separação, muitas vezes acontece o quê? Se não é feito de uma forma correta, fica aqueles reservatórios com lama de minério, tá? Aquela lama que fica daí, se não é construído os taludes, que são tipo umas escadinhas, eles se não são construídos aqueles taludes, como não constrói? Se não constrói de uma maneira correta, o que acontece? A barragem ela acaba estourando, que nem aconteceu lá em Brumadinho e em Mariana, tá? Natália, você lê para mim lá na página 341? Pode ler? As fontes de minérios não se encontram distribuídas de maneira uniforme no planeta. A exploração de recursos minerais transforma as paisagens de maneira intensa e causa fortes impactos ambientais, que serão estudados no capítulo 8. Isso, então as fontes de minérios nós vamos estudar no próximo capítulo, tá? Mas são o quê? É um recurso, seu recurso, exploração econômica é viável, tá? Nós temos ali, muitas vezes nós temos ali o cloreto de sódio, que é o quê? O sal de cozinha, que é um dos recursos minerais não metálicos explorados há mais tempo pelo ser humano. E nós temos uma extração de sal marinho do Vietnã, tá? Então isso ali é o sal que a gente tempera nossos alimentos, tá, pessoal? Então, o sal ele não é distribuído de maneira uniforme por todo o planeta. Ele encontra só em alguns locais. Não são todos os locais que nós temos esse mineral distribuído, tá? Isso eu não sabia. Então, tem pontos no mundo que possuem o quê? Possuem a extração ali do sal, tá, pessoal? Não é todos os lugares que vai ter essa exploração. Só em determinados... Não, confundi o que você quis dizer. Então, todo oceano, um exemplo, qualquer país pode abrir uma exploração para sal? Não, Desde que tenha fronteira com o mar? não. Ou certos pontos do oceano? Não, são certos lugares do oceano que possuem uma salinidade maior. Aonde que tem essa salinidade maior? Porque o oceano, por mais que ele tenha ali água salgada, esse sal, ele não é homogêneo, tá? Tem pontos que a água ela é mais salgada, que tem ali uma quantidade maior de sal, certo? Próximo, extrativismo vegetal e animal. Quem lê para mim? Luísa. Ela nem tá me ouvindo. Acho que ela travou. Não? Luísa, tá me ouvindo? Não tá. Professor, quer que eu indique alguém? Não, pode deixar que eu vejo aqui. Rafa, lê para mim lá o parágrafo. Página 341. Extrativismo vegetal e animal? Isso. Diversas espécies de fauna e da flora são consideradas recursos de grande valor econômico. No entanto, para os povos tradicionais, como os indígenas ou ribeirinhos, elas são essenciais para a subsistência. Os extrativismos vegetal e animal são atividades econômicas que devem ser realizadas respeitando-se as leis ambientais e o ciclo reprodutivo das plantas e dos animais. Exemplos desses são
Exemplo desse tipo de atividade são a extração do látex das seringueiras para a fabricação de borracha natural, a extração de madeira para abastecer as indústrias moveleira e de papel, extrativismo vegetal, e a pesca em rios ou mares de peixes que são comercializados ao natural ou industrializados, extrativismo animal. Isso. Então, pessoal, nós temos ali o extrativismo vegetal e animal, que são muito utilizados pelos povos ribeirinhos e também pelos indígenas. Principalmente, gente, a gente tem o quê? Nas áreas litorâneas, que nós temos ali os povos ribeirinhas também, os caiçaras, tem as camponesas, tem também na Amazônia, nós temos muitos indígenas e povos ribeirinhos, porque eles dependem dessa extração para quê? Para o próprio sustento, tá? Para a renda da família. Quando a gente tem lá extrativismo vegetal, nós podemos pensar o quê? O cacau, podemos pensar no açaí, né? Nossa, fugiu o nome, eu não lembro se é babaçu, mas tinha outra fruta que eu queria falar. Não. O babaçu. Cupuaçu, muito bem, é essa fruta mesmo. O cupuaçu, principalmente na região norte, tá? Esses povos, eles dependem dessa atividade econômica, tá, gente? Eles dependem, certo? Então, nós temos ali esse extrativismo vegetal, que é para quê? São essenciais para a subsistência dessa população, tá? Além disso, tem o látex, que nós temos a reserva Chico Mendes, que ela possui, ela tem as leis da reserva e aonde que eles fazem o quê? A extração do látex de maneira sustentável. Ah, mas como seria essa extração de maneira sustentável? Eles não agridem a natureza, porém, o que acontece? Eles conseguem extrair o látex sem desmatar, sem fazer ali algum mal para a árvore, para as seringueiras, tá? Então, é igual nessa imagem que nós temos lá na página 341, a extração do látex é da mesma forma que é feita no Brasil pelos povos ribeirinhos, tá? O extrativismo animal, gente, sempre eles respeitam o quê? Que nem eu falei antes, o extrativismo animal sempre respeitando as leis ambientais, tá? Por quê? Gente, quando nós temos ali, principalmente de peixes, nós temos a época da reprodução. Na época da reprodução, os pescadores, eles já sabem, né, que aquele período só pode ter o quê? A pesca dos peixes para seu próprio alimento. Que a lei permite que eles pescam os peixes para o seu alimento, mas não para comercializá-los, certo? Quando é para comercializar, então é só em determinada época do ano, que é o período onde? O período que já foi reproduzido esses peixes, que não vai alterar ali na vida deles, né, na reprodução deles. Por quê? Gente, tem que respeitar esse período. Se você respeita o período da reprodução, o que acontece? Você vai ter peixe mais para frente, para quê? Para novamente poder extrair, né, para você pescar novamente. Agora, se você pesca, vai chegar um momento que vai acabar, tá? Acaba esse recurso, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? De boa? Sim. Podemos continuar? O português vai ficar triste na hora que é época de reprodução de bacalhau. Virando a página, nós temos o quê? A indústria, comércio e prestação de serviço, que fazem parte do quê? Dos setores da economia, né? Nós falamos antes, nós já falamos da agricultura, da pecuária, nós falamos do extrativismo, dos recursos da natureza, né?
toda essa questão que nós falamos agora, elas estão no quê? No setor primário da economia, certo? Agora nós vamos falar nas indústrias e no comércio e prestação de serviço. A indústria, ela faz parte também o quê? Do setor da economia brasileira, que faz o quê? Que gera renda para a população, certo? Micaela, tá me ouvindo? Não? Sim? Você pode ler aquele parágrafo para nós? Página 342. Indústria, comércio e prestação de serviço. O primeiro, Isso. a indústria é a atividade econômica que faz o processamento e a transformação de matérias-primas, compondo o setor secundário da economia. Existem diferentes tipos de indústrias, e elas podem ser classificadas de acordo com os bens industrializados produzidos. Veja a seguir os principais tipos de indústria. Isso. Então nós vamos ter ali indústrias de bens de produção, indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo, tá? Então são os 3 tipos de indústrias que nós temos, certo? Então vocês viram que a indústria, ela faz parte o quê? Do setor? Qual setor? Do setor secundário da economia, pessoal. Prestem bastante atenção. Arthur, lê para mim lá, indústrias de bens de produção ou indústrias de base? Ligam essas câmeras, gente. Representam as indústrias que processam ou transformam matérias-primas de forma a abastecer outros tipos de indústrias, como as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. Isso, essas indústrias de base, gente, elas estão voltadas ali através da extração do quê? Dos recursos minerais. Principalmente os minerais metálicos, né? Então ali nós temos as siderúrgicas, metalúrgicas e as petroquímicas que vêm do petróleo, tá? Então nós temos ali uma fotografia, mostra uma siderúrgica na China, onde essa indústria transforma o ferro em lingotes, barras, chapas e demais produtos que são usados em outros tipos de indústria. Tá? Vamos ligar essas câmeras que vocês sabem tem que deixar ligada, tá bom? Indústrias de bens intermediários. Pedro, lê para mim, Pedro. Liga essa câmera, Pedro. Tá me ouvindo, Pedro? A aula não acabou ainda, tá, gente? Vai até 8h15, porque eu cheguei um pouquinho atrasado. O bar tem em cima das pessoas? Quem tiver saído, eu vou mudar aqui, eu vou dar falta. Tá? Vou fazer Faz a chamada de novo, então, para você saber quem que vai. Eu vou fazer. Indústrias de bens de consumo. Miguel, lê para mim. Opa, de bens intermediários. Gabriel, lê para mim lá, indústrias de bens intermediários. Página 342. Posso ler? Pode ler, Lô. Enquanto o Gabriel pega, depois ele vai ler o próximo. Eu posso perguntar para cada um para ver quem estava presente ou não estava na aula. Indústrias de bens intermediários. Fabricam máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados em outros ramos industriais, como na indústria automobilística, na agropecuária e na geração de energia.
Isso, então esses são as indústrias de bens intermediários, tá? Eles fabricam o quê? As máquinas, ferramentas e equipamentos, certo? Vamos daí, então, navio. Gabriel, você pode ler a outra? As indústrias de bem consumo transformam matérias-primas em bens diferentemente consumíveis pelas pessoas. Podem ser classificados em indústria de bens duráveis, como a automobilística e a eletroeletrônicos. Isso. Em indústria de bens não duráveis, como as indústrias alimentícias e téxteis. Isso, então nós temos a indústria de bens de consumo, que ela é dividida em bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis. Os duráveis são qual? Automobilismo, carros, né? Tudo que está voltado ali na área automobilística, carros, motos, caminhões, tá? E eletroeletrônicos, que é o quê? Celulares, computadores, claro que às vezes ele tem uma vida ali de 2, 3 anos, mas eles são mais duráveis, tá? E bens não duráveis, como a indústria alimentícia, que é o quê? Alimentos, têxtil, que está voltada para quê? Na área de roupas, certo? Fugiu da minha cabeça. Roupas, calçados, né? Então, nessa área que é ali a área têxtil, certo? Gente, alguma dúvida em questão dessa divisão ali da indústria? Tranquilo? Podemos prosseguir? Sim. Esse conteúdo é bem fácil, tá, gente? Não é um conteúdo difícil, ele é bem mais tranquilo. Então, atualmente, Eu já gente... volto, tá? Tá. Alguém recebeu uma mensagem do sistema que a professora não vai poder ter aula com a gente hoje? Eu recebi. Atualmente, a produção industrial é globalizada, isto é, matéria-prima pode ser explorada em um país e o produto industrializado pode ser fabricado em outros países, tá? Então, nós temos ali a produção industrializada globalizada, né? Nós temos os diversos tipos de indústrias espalhados pelo mundo todo, tá? Mais para frente vocês vão trabalhar sobre o que as indústrias transnacionais, tá? Lá no 8º ano vocês vão aprender isso. Mas só adiantando, indústrias transnacionais é aquelas que têm o quê? Elas têm uma matriz, que é quem comanda todas as indústrias, que nem nós temos vamos colocar a Volkswagen. A Volkswagen tem qual origem? Quem sabe? Qual nacionalidade que eu não lembro? Estados Unidos. Estados Unidos, tá. Tem a matriz que fica nos Estados Unidos, supomos, certo? Tá nos Estados Unidos, porém ela tem o quê? Filial no Brasil, tem tem produção de carros no Brasil, tem produção de carros lá na Argentina, tem lá na África, tem na Austrália. Supomos, né, que a Volkswagen tem essas filiais. Essas filiais, elas vão produzir os carros para o país. Então, e para quem que vai comandar todas essas filiais? É a matriz nos Estados Unidos, tá? Então, por isso que é uma empresa transnacional. Ah, mas aí o que acontece? Essas empresas, elas não deviam só comunicar com a matriz, com a empresa matriz? Não, elas podem se comunicar entre as filiais também. Por isso que a partir do século XXI, essas empresas que eram multinacionais, elas passaram a se chamar empresas transnacionais, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Mas isso depois vocês vão aprender lá no 8º ano, tá? Vini, você lê para mim o próximo parágrafo? Você está com o livro aí? O comércio? Isso. O comércio consiste na venda de produtos e mercadorias nos estabelecimentos comerciais, onde ocorre a troca de um produto pelo dinheiro do consumidor. A prestação de serviços é a venda do trabalho ou da habilidade de profissionais, como coletores de lixo, médicos, dentistas,
professores, engenheiros, arquitetos, entre outros. Juntos, o comércio e a prestação de serviços compõem o setor terciário da economia. Isso, então o comércio, gente, comércio, prestação de serviço, eles fazem parte do setor terciário, tá? Todas essas pessoas desses setores, né, que temos, são essas que o Vinícius acabou de ler, tá? Então, quando nós temos ali mercados, farmácias, lojas, bancos, hospitais, escolas, enfim, né? Tudo o que nós temos, onde que nós vamos consumir alguma coisa, nós vamos atrás de alguma utilidade ali que estamos precisando, faz parte do quê? Da prestação de serviço, do comércio e prestação de serviço, tá? Que é do setor terciário, certo? A atividade comercial pode ser classificada em comércio varejista e atacadista. Comércio varejista. As mercadorias são vendidas diretamente aos consumidores, por exemplo, lojas de roupas e de eletroeletrônicos. Comércio atacadista. Em geral, as mercadorias são vendidas a comerciantes intermediários em grandes quantidades, em que então revendem os produtos a outros comerciantes varejistas, ou direito aos consumidores. Comércio atacadista é quando a gente vende o que é vendido em uma grande quantidade, que nem, eu sou um proprietário de uma loja, eu preciso comprar roupas para vender para meus clientes. Eu vou em um shopping atacadista que vai ter o quê? Vai ter uma quantidade X de roupas, eu vou lá, compro uma quantidade que nem assim, compro 100 peças de um tipo de calça, 100 peças de outra, tá? E assim por diante. Vou comprar uma quantidade X de roupas para depois eu ir na minha loja instalada lá no centro e eu vender para os meus clientes. Eu compro por um valor e vendo por outro valor. Certo, pessoal? Tranquilo? Gente, nós vamos marcar nossa avaliação para o dia 4 de novembro, tá? 4 de novembro a nossa avaliação, ok? Desse capítulo que nós estudamos. Beleza? Pessoal, tá acabando o tempo, tá? Tem 1 minutinho e 12 segundos. Eu não vou passar hoje mais nenhum conteúdo, tá? Amanhã nós vamos fazer as atividades propostas que nós temos no livro. Vamos terminar aqui, vamos ler esse quadrinho verde e nós vamos realizar a atividade proposta que tem na apostila, tá? E depois eu começo a fazer uma revisão para a avaliação no dia 4 de novembro, ok? Combinado? Sim. Belezinha, deu tempo, 8 horas e 12 minutos, deu tempo de fazer nossa aula, mesmo que eu me atrasei um pouquinho, tá? Amanhã a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau, se cuidem. Professor, quantas ilhas o Brasil tem? Se eu não me engano, é 3 ou 4, tá? A mais conhecida é Convi Fernando de Tridente. Noronha. Fernando de Noronha, Tridente aqui. Tchau, prof. Acabei de ver. Tchau. Fernando de Florianópolis Noronha. Se eu não me engano, é 3 ou 4, tá? É uma coisa assim. Beleza? Tchau, gente. Até mais.